Olá, alunos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os textos argumentativos. Bom, o que eu preciso saber então do texto argumentativo? A primeira coisa que nós vamos pensar é que ele é um gênero discursivo que é comum nas provas de vestibular. Então, daqui para frente, vocês vão ouvir muito falar em texto argumentativo, né? Qual é a principal característica dele? Ele vai discutir assuntos socialmente relevantes. Como assim, professora? Assuntos que geralmente são polêmicos e que fazem parte do dia a dia da sociedade, né? A estrutura desse tipo de texto argumentativo, ela é bem rígida, porque ela é dividida em apenas 3 partes: a introdução, a argumentação e a conclusão. Lembrando que a estrutura da argumentação, ela pode, às vezes, ter mais do que um parágrafo, tá? Mas a introdução e a conclusão, geralmente, tem um parágrafo só. Vamos pensar então aqui como começar e como fazer essa introdução. A introdução, então, é a parte inicial desse texto, e é necessário que nela você deixe bem claro qual é o assunto que você vai abordar no texto. E além disso, você começa a apresentar lá a sua tese. O que é a tese? O seu ponto de vista, aquilo que você vai defender no decorrer do texto. É extremamente importante que a introdução já traga detalhes de como você vai iniciar a defesa dessa tese. A argumentação, que é o segundo capítulo, né? Segundo capítulo não, perdão, segundo parágrafo. Neste parágrafo, você vai precisar estruturar bem a sua defesa, a defesa da tese que você apresentou lá na introdução. O que você precisa entender aqui? Que nós somos meros estudantes, então a gente não pode simplesmente defender uma tese pelo fato de achar algo. Tudo tem que estar estruturado em pesquisa, em vozes que são especialistas no assunto, uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, um levantamento por algum órgão que seja idôneo do que vai falar, do que vai dizer. Eu não posso simplesmente criar uma tese e sair dizendo ela sem ter nenhuma coisa que embase essa minha tese. Então, é importante lembrar que todo argumento, ele vai confirmar um ponto de vista de alguma pessoa que já pensou nesse assunto, que também é o seu ponto de vista, você sendo o autor desse texto, ok? A conclusão. Então, como que eu vou finalizar esse meu texto? Existem 2 tipos de conclusões no texto dissertativo argumentativo. Um é concluir por síntese, que é quando eu faço apenas um pequeno resumo do que foi dito e coloco lá nesse último parágrafo. E o outro é fazendo uma proposta de solução para a tese que foi apresentada. Ou seja, se eu sei que o assunto tratado num texto dissertativo argumentativo geralmente é um assunto polêmico e que faz parte da sociedade, de um problema que a sociedade está vivendo no dia a dia, eu posso sim propor uma solução para aquele problema. Lembrando que essa solução precisa ter embasamento científico ou de alguma autoridade da área, ok? Bom, esse é o panorama de texto argumentativo, dissertativo argumentativo que vocês precisam ter para a proposta de redação que nós vamos fazer daqui a pouco, ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tem aí uma bibliografia que eu indico, que é um material que eu li e que realmente não tem erro, não apresenta erro de estrutura ou erro de informação, tá bom? Bom trabalho para vocês, Deus abençoe.